Pessoal, no cabelo do Brenner não é um cabelo liso. Então o que acontece? Por não ser liso, às vezes ele dificulta na hora de dar o acabamento. O cabelo não consegue ficar tão em pé. Então o melhor para você fazer nesse tipo de cabelo é um relaxamento. Então se você não puder fazer o relaxamento, o que você tem que ter disponível na mão para poder preparar o cabelo para fazer o quadradinho é uma escova e um secador. Que aí você vai escovar esse cabelo para poder soltar ele, para aí daí você vir fazer o corte na parte superior. A escova que eu vou usar é uma escova pequena, correto? Uma escova bem pequena para poder, se tiver uma menor que essa para um cabelo do tamanho do dele até seria melhor, mas é a escova menor que nós temos no momento. Vou utilizar o secador, correto? E vamos sempre batendo da raiz para as pontas, para não esquentar muito a cabeça dele devido ao cabelo estar muito curto. E vai conversando com o modelo, porque se esquentar muito machuca, correto? Brenner, se esquentar você me fala, tá bom? Vem da raiz para as pontas, vai soltando o cabelo nesse movimento. Faz o mesmo procedimento dos dois lados. E se por acaso o cabelo estiver muito pequeno e você não tiver uma escova pequena o suficiente para pegar, com o próprio pente de corte você vai pôr ele no cabelo e virar ele contra, ó. Que ele vai esticar a raiz desse cabelo, certo? Coloca ele no cabelo e vira ele contra. Você vai fazer com que o cabelo fique alinhadinho aqui, ó. Certo? Levanta bem o meio também. É muito importante que o meio do corte esteja bem levantado, correto? Porque aqui nesse meio que a gente vai criar a base do corte. Depois de alinhar toda a lateral, você efetua o corte. O cabelo que era cacheado, agora ele está totalmente em pé. Então, com isso vai facilitar para mim efetuar o corte. Na parte superior, existe vários modos que você pode utilizar para cortar. Ou utiliza a tesoura, sempre lembrando que o quadradinho tem que ficar extremamente reto na parte superior. Então, ou você vai usar a tesoura, ou você pode usar a máquina, ou pode usar o garfo mais a máquina, ou a técnica que eu vou ensinar para vocês hoje principal, que você pode utilizar um pente de corte da máquina, pode ser o número 3, 4, depende da altura que você quer deixar. Se tiver na dúvida, começa pelo número maior, passa o número 4, por exemplo. Se não tiver bom, vai diminuindo os números até achar a altura que você quer. Faz a base, só que essa base tem que ser feita somente no meio do cabelo, correto? E a partir daí, você vai começar a acertar as laterais para poder ficar retinho, correto? Então, eu vou demonstrar todas as hipóteses aqui. Se fosse na tesoura, faríamos o corte da seguinte maneira. Com a tesoura por cima, eu vou tirando do corte até encontrar a altura que eu quero, correto?
Então eu vou tirando, cortando, até chegar na altura que eu quero que o cabelo fique, correto? Sempre deixar o mais reto possível. Por isso que o cabelo tem que estar em pezinho, porque se ele estiver deitado, o fio deitado, outro levantado, ele não vai conseguir ficar assim. Aí se você achar que na tesoura é muito trabalhoso e quer se arriscar um pouco mais, você pode utilizar a própria máquina com o pente zero e efetuar o corte. A própria máquina com o pente zero, você vai vir, tem que ter um ótimo controle da mão para você não estragar o seu corte, tá? Então com a própria máquina eu venho tirando. Se vocês repararem, eu vou fazer o mesmo trabalho que eu faria com a tesoura, só que aqui eu estou fazendo com a máquina. A diferença é que aqui o perigo é muito maior, porque um pouquinho que eu afundo, o estrago é bem maior com certeza. Aí se você quiser ter uma base primeiro, fala, pô, não sei qual a altura que eu devo fazer, porque sempre no quadrado o meio é menor que as laterais. Por isso, se você começar o corte pelas laterais, você vai matar o corte, porque a cabeça do ser humano é assim, ó, arredondada. Então sempre o ponto central da cabeça é mais alto que as laterais, seja na frente, atrás ou dos lados, tá bom? Então aqui no meio sempre é menor. Eu vou passar o número 4 no meio só para criar uma base. E aí a partir do número 4 eu vou efetuar o corte para as laterais. Sempre lembrando, gente, o corte com a máquina é só aqui no meio, eu não posso pegar nada das laterais, tá ok? Isso aqui é só para gerar uma base para mim, ó. O meu número 4 quase não pegou no cabelo, então eu vou diminuir e vou passar uma 3, certo? Sempre que vocês estiverem em dúvida, comece por um número maior, porque é melhor ter mais cabelo para tirar do que abaixar muito e depois não poder corrigir. Então, a 4 não pegou, estou passando a minha número 3. Vou passar para os dois lados, porque como o cabelo está em pé, eu não sei qual a direção de nascimento desse cabelo, correto? Então, vou passar, porque eu quero abaixar bem o centro, para mim poder abaixar as laterais também, correto? Porque senão vai ficar um quadradinho muito alto. Ó, achei a minha altura no centro, para vocês verem quanto que eu abaixei no centro. Agora, a partir dessa altura que eu fiz no centro, eu vou esticar para as laterais. Pode ser com a tesoura, eu já tenho a minha base padrão no meio, então eu não vou correr risco de abaixar mais aqui. Eu sei que eu não posso abaixar mais do que a altura que está aqui, ó, certo? Sempre tem que ficar o mais reto possível, correto? Sempre o mais reto possível, ó, certo? Então eu vou tirar sempre de pouquinho em pouquinho até que o cabelo chegue na altura que eu quero, certo? Então, me baseando aqui na altura do centro, eu vou criar a altura da lateral. A cabeça tem que ficar o mais reto possível. Aí eu venho tirando aos poucos para evitar abaixar muito, correto? O tamanho da tesoura, no caso dessa daqui, é uma tesoura bacana porque ela é grande, então eu consigo pegar quase que a cabeça inteira, ó, tá vendo? Numa tesourada só. Porém, se você tiver uma tesoura menor, também é possível fazer. Você vai ter um pouquinho mais de trabalho, ó, essa tesoura é pequenininha, certo? Só que você consegue fazer, ela pega só um pouquinho e aí eu vou ter que vir efetuando o corte da mesma forma. E se eu quiser utilizar a máquina ou um garfo para efetuar esse corte, eu ganho tempo, mas também corro mais risco, correto? Então, ó, na mesma altura que está o centro da cabeça, eu vou fazer o resto do corte utilizando a minha máquina no pente zero, sem nada, com a alavanca totalmente para cima. É bom que você tenha a mão bem firme, ó. O corte tem que ficar retinho, tem que ir ficando retinho, retinho. Se você errar, você vai estragar o seu corte. E sempre, para ter certeza de que está ficando reto, se posiciona atrás da cabeça e olha para o espelho, porque o espelho vai mostrar a planície do cabelo inteiro, desde lá da frente até atrás, aí você não vai se perder, tá ok? Muito cuidado para não ficar tirando muito no mesmo lugar e não estragar o cabelo. Olha a altura que está a lateral e olha a altura que está o centro. No centro quase não tem cabelo e ainda assim essa lateral está grande. Por isso a importância que você não pode
hipótese alguma, tirar muito cabelo na lateral. Começa sempre pelo centro. Esses excessos laterais aqui, os arrepiadinhos, você pode tirar utilizando a máquina assim, ó, em pé. Muito cuidado, porque se você entrar muito nesse corte aqui, você vai estragar o cabelo, correto? Então, todo cuidado é pouco, sempre tira os excessos para você não se perder. Outra opção que você tem para efetuar o corte no quadrado, sempre lembrando que é o seguinte, não é obrigatório utilizar cada uma dessas opções, é só uma demonstração e aí você vai utilizar a que você achar que fica melhor, certo? A outra opção que você tem de fazer o corte é utilizar esse pente aqui, ó, que é um pente próprio para fazer o quadrado, correto? Ele é tipo um garfo, você coloca na cabeça nesse movimento, correto? E aí todo fio que passar aqui em cima você vai cortar utilizando a sua máquina zero. Então eu vou pôr sempre me baseando no centro da cabeça. Qualquer fio que passar do centro, ó, vocês conseguem ver que o fio está passando aqui, ó. Então esses fios que estão passando eu vou cortar. O cuidado que eu tenho que ter é para não afundar esse pente aqui, porque senão ele vai cortar mais do que está no centro, correto? Então vou pôr ele na cabeça, sempre com cuidado, levantar para que ele fique reto, na mesma altura que está o meu cabelo no centro. E muito cuidado com o peso da máquina na parte superior, porque senão, se eu pesar muito a máquina, eu vou afundar o pente e aí vai ser ruim, correto? Então, ó, venho com o pente, cravo ele na cabeça, levanto e tudo que está passando aqui eu vou tirar com a minha máquina zero. E aí eu começo a ter o meu corte desenhadinho. Esse lado aqui ainda está bem mais alto. O mesmo movimento que eu fiz lá do outro lado, eu vou mostrar para vocês desse lado. Veria com ela reta e tiraria assim. Se eu quiser utilizar ela aqui para retirar a rebarba, eu também posso. Mas o cabelo dele já não tem muita rebarba aqui, ó, certo? O cabelo tá alinhadinho aqui. O que eu preciso tirar agora é o topete. Eu vou utilizar o garfo para fazer o corte na frente e vou demonstrar para vocês bem de frente para vocês poderem ver. Eu vou colocar o garfo no cabelo, sempre me baseando no centro. Tudo que passar aqui em cima, eu corto, certo? Coloco ele, levanto, o que passar, eu corto. E vou efetuar esse movimento quantas vezes forem necessário, até que o corte fique correto. Aqui, se vocês repararem, a frente do cabelo ainda está maior, correto? Mostrei um pouquinho de frente, agora eu vou mostrar de lado para que vocês tenham uma sensação melhor de como eu visualizo isso aqui. Tá vendo? Ó, a altura que eu estipulei, passando o número 3 e 4, e a altura que é o cabelo natural dele. Então, todo esse excesso que está passando aqui, eu vou tirar ele com a máquina zero, correto? Ó, o cabelo em cima aqui, ó, tirei ele com máquina zero. E volto lá para verificar se o meu cabelo tá bom já. Se não tiver bom, eu vou repetir esse processo várias e várias vezes até eu ter certeza de que o cabelo ficou perfeito, correto? Pessoal, depois de fazer o acabamento lá com a máquina, o pente ou qual foi a sua escolha de efetuar o corte, pode ser feito com a tesoura, máquina, garfo, máquina livre, entendeu? Você fica à vontade para escolher qual das técnicas você vai usar. Qualquer uma dessas dá um resultado bacana. Você sempre confere se está reto a parte superior, correto? Tem que deixar o mais reto possível e em todos os lados, perfeito? E aí depois de finalizar, depois que você passou a máquina, você vem e passa um gel
Vocês repararam que tudo foi feito simplesmente utilizando água até o momento. Eu não passei gel em momento nenhum. Agora eu vou passar um gel porque aí vai arrepiar o cabelo e o fio que estiver deitado, que levantar agora e passar do cabelo, eu vou retirar. Porque se eu não fizer isso e deixar o cliente com o cabelo seco, depois vai chegar na casa dele e vai passar o gel e essas pontas vão aparecer. Então, se você quer um acabamento exato, ó, vocês podem reparar que já começou a aparecer, isso que eu não arrepiei ainda, ó, correto? Então, para ter um acabamento perfeito, tem que passar o gel, porque no dia a dia o cliente vai usar com gel, e vir tirando as pontas que aparecerem. Passa o gel, arrepia o cabelo, sempre centralizando ele aqui, ó, puxando todas as laterais para dentro, para ficar bonitinho aqui, certo? Ó, sempre centralizando. E aí depois você volta e tira todas as pontas. É claro que, por ser um cabelo cacheado, quando você passa o gel, automaticamente ele já vai enrolar, mas no dia a dia do cliente também vai ser assim. O ideal seria que você usasse um secador para que o cabelo ficasse em pé, mas como nem sempre dá para usar um secador, então a gente já vai efetuar o corte imaginando o dia a dia do cliente, certo? Vou tirar aqui todos os bicos que estão passando, ó, todas as pontas. E aí tá finalizado. Pessoal, aí é o corte quadradinho, número 2 na lateral, o mais reto possível que a gente conseguiu dentro de um cabelo cacheado, correto? Ó, bem retinho, pezinho marcado, desenhadinho na testa. Sempre lembrando, gente, nunca comece o quadradinho pelas laterais, ó, o centro está extremamente baixo e ainda assim as laterais continuam altas, tá? Então, para você ter um quadradinho nessa altura aqui, ó, no caso do formato de desenho da cabeça dele, eu tive que abaixar bem o centro. Aqui tá quase no osso, assim, não tem quase nada de cabelo, tá ok? É isso aí.